Capítulo 7. Cornualha, 25 de junho de 1933. O homem estava falando. Sua boca se movia, as palavras pululavam, mas Eleanor não conseguia acompanhá-las. Não de uma maneira que fizesse sentido. Apenas uma aqui, outra ali. Desaparecimento, vagou, perdido. Sua mente era um nevoeiro abençoado. O Dr. Gibbons tinha cuidado disso. Uma gota de suor escorreu sob seu colarinho, abrindo caminho entre as escápulas. O frio dela a fez estremecer e Anthony, sentado ao lado, reforçou seu abraço suave. Sua mão grande repousava sobre a dela pequena, bastante familiar e ainda assim agora estranha pelo pesadelo dos acontecimentos. Havia traços que ela nunca tinha notado antes, pelos, linhas e veias azul claras como estradas em um mapa sob sua pele. O calor se mantinha. A tempestade que ameaçara cair nunca tinha chegado. Trovões rugiram a noite toda, antes de rolarem para o mar. Ainda bem, dissera o policial, pois a chuva teria apagado as pistas. O mesmo policial, o mais novo, lhes dissera que falar com o jornal ajudaria. Desta forma teremos 1000 pares de olhos, todos à procura de seu filho. Eleanor estava doente de preocupação, imobilizada pelo medo. Era um alívio que Anthony estivesse respondendo às perguntas do repórter. Ela podia ouvir sua voz como se estivesse muito longe. Sim, o menino era novo, não tinha nem 11 meses, mas havia começado a andar cedo. Todas as crianças da família Edevane andaram cedo. Ele era um garoto bonito, forte e saudável. Tinha cabelo louro e olhos azuis. É claro que eles seriam capazes de fornecer uma fotografia. Pela janela, Eleanor podia ver todo o caminho através do jardim ensolarado até o lago. Havia homens lá, policiais uniformizados, e outros também, pessoas que ela não conhecia. A maioria estava de pé, junto da margem gramada, mas alguns estavam na água. Naquele dia, o lago estava liso como vidro, um grande espelho prateado com uma impressão marcante do céu ondulado nele. Os patos haviam saído da água, mas um homem com traje de mergulho preto e uma máscara prosseguiu nas buscas com um pequeno barco a remo que empreendera durante toda a manhã. Eles faziam isso antes de usarem os ganchos. Eleanor tinha ouvido alguém dizer. Quando era menina, tivera o próprio barquinho. Seu pai havia comprado para ela e pintado seu nome no casco. Tinha um conjunto de remos de madeira e uma vela branca feita à mão. Então ela saía de barquinho na maioria das manhãs. O Sr. Llewellyn a chamava de Eleanor, a aventureira. Acenando de trás de seu bloco de desenho, lá na margem com a grama alta, quando ela passava por ele, inventando histórias sobre suas viagens, que lhes contava durante o almoço, fazendo Eleanor bater palmas, o pai rir e a mãe sorrir com sombria impaciência. A mãe desprezava o Sr. Llewellyn e suas histórias. Ela odiava qualquer tipo de suavidade em uma pessoa. Fraqueza de caráter, dizia, e ele, sem dúvida, era uma alma muito mais suave do que ela. Tivera um colapso quando eles eram mais jovens e ainda sofria surtos de melancolia. Constance tratava essas ocasiões com um desprezo. Ela também detestava o que chamava de a atenção doentia que seu marido dedicava à filha.
Tanta atenção, insistia, não podia deixar de estragar uma criança, ainda mais uma que já tinha um preocupante espírito de motim. Além disso, havia coisas melhores, com certeza, em que ele poderia ter gasto dinheiro. Este era um tema comum entre eles, o dinheiro ou a falta dele. A disparidade entre a vida que levavam e aquela que a mãe de Eleanor queria que levassem. Muitas noites Eleanor os ouvia discutindo na biblioteca. O tom afiado da mãe e as respostas suaves e implacáveis do pai. Às vezes perguntava-se como ele conseguia suportar a crítica constante. Amor, dissera o Sr. Llewellyn, quando ela arriscou comentar com ele. Nem sempre escolhemos onde, como e quem. E o amor nos dá coragem para resistir àquilo que nunca julgamos possível. Senhora Edevain. Eleanor abriu os olhos e se viu na biblioteca. Ela estava no sofá, Anthony ao seu lado, sua grande mão ainda sobre a dela de modo protetor. Por um breve instante ela ficou surpresa ao ver um homem sentado na frente deles, com um pequeno bloco de anotações espiralado na mão e um lápis atrás da orelha. A realidade foi voltando. Ele era repórter. Estava ali para falar sobre Theo. De repente, seus braços ficaram pesados pela ausência de seu bebê. Ela se lembrou daquela primeira noite, apenas os dois no quarto. Ele fora o único de seus 4 filhos a nascer antes da hora, e ela podia sentir seus calcanhares se movendo contra a mão dela enquanto o embalava. Os mesmos pezinhos brancos que apenas dias antes ela sentia dentro de sua barriga. Sussurrou para ele no escuro, prometeu que sempre o manteria seguro. Senhora Edevain. Com Theo foi diferente desde o começo. Eleanor amava todos os seus bebês. Não, talvez, se fosse honesta à primeira vista, mas com certeza quando deram os primeiros passos. Contudo, com Theo foi mais do que amor, ela o idolatrava. Depois de seu nascimento, ela o levou para sua cama enrolado em seu cobertor. Fitou seus olhos e viu neles a sabedoria com a qual todos os bebês nascem antes que lhes escape. Ele retribuiu o olhar, tentando contar a ela os segredos do cosmos, sua pequena boca abrindo e fechando em torno de palavras que ele ainda não sabia, ou talvez não lembrasse mais. Isso fez com que ela se recordasse de quando seu pai morrera. Ele tinha feito a mesma coisa, olhando para ela com olhos sem fundo, cheio de todas as coisas que ele nunca teria a chance de dizer. Senhora Edevain, o fotógrafo vai tirar sua foto. Eleanor piscou. O repórter. Seu bloco de anotações a fez pensar em Alice. Onde ela estaria? E onde estariam Débora e Cleme? Alguém provavelmente estava cuidando das meninas. Não sua mãe, mas o Sr. Llewellyn, talvez. Isso explicava por que ela não o tinha visto ainda naquela manhã. Ele devia ter se prontificado a ajudar com as meninas, mantendo-as longe de problemas, como ela lhe pedira para fazer no passado. Certo. Senhor e Senhora Edevain. Um segundo homem corpulento, vermelho de calor, sacudiu a mão por trás do tripé. Olhem para cá, se não se importam. Eleanor estava acostumada a ser fotografada. Ela era a garotinha do conto de fadas e fora pintada, esboçada e fotografada a vida inteira. Mas agora se encolheu. Queria se deitar no escuro e fechar os olhos. Ficar assim e não falar com ninguém até que as coisas voltassem ao normal. Estava cansada a um ponto inimaginável. Venha, meu amor, disse a voz de Anthony, gentil e tranquila em seu ouvido. Vamos acabar com isto. Eu seguro a sua mão. Está tão quente, sussurrou ela em resposta. A seda de sua blusa estava grudada nas costas.
A saia apertava sua cintura no ponto onde as costuras se reuniam. Olhe para cá, Sra. Devane. Não consigo respirar, Anthony. Preciso... Eu estou aqui, estou com você, sempre estarei aqui com você. Pronto, e... O flash do fotógrafo explodiu com uma luz branca e com a vista embaralhada. Eleanor pensou ter visto uma figura perto das portas francesas. Alice tinha certeza disso, observando o imóvel. Alice, disse ela, piscando para clarear a visão. Alice? Mas então um grito soou no lago, a voz de um homem alta e aguda, e o repórter saltou da cadeira e correu para a janela. Anthony se levantou e Eleanor fez o mesmo, tropeçando nas pernas subitamente fracas. Esperando enquanto o tempo parecia parar, até que, por fim, o jovem repórter se virou e balançou a cabeça. Alarme falso, informou, a empolgação dando lugar ao desapontamento enquanto tirava um lenço para limpar a testa. Só uma bota velha, não é um corpo. Os joelhos de Eleanor ameaçaram ceder. Ela se virou para as portas francesas, mas Alice não estava mais lá. Em vez disso, teve um vislumbre do próprio reflexo no espelho da lareira. Quase não se reconheceu. O olhar cuidadoso da mãe havia sumido, e em vez disso ela se viu cara a cara com uma garota que havia morado nessa casa muito tempo antes, sem modos, selvagem, exposta. Uma menina que ela quase havia esquecido. Já chega! A voz de Anthony soou brusca de repente. Seu amor, seu salvador. Tenha piedade, homem. Minha mulher está em choque, o filho dela desapareceu. A entrevista acabou. Eleanor estava flutuando. Eu posso garantir, Sra. Devane, que são barbitúricos muito poderosos. Apenas um será suficiente para mantê-la dormindo a tarde toda. Obrigado, doutor. Ela está fora de si. Ela conhecia aquela voz, era de Anthony. E agora, o outro de novo, o médico. Não é nenhuma surpresa, isso tudo é terrível. Simplesmente terrível. A polícia está fazendo tudo o que pode. Eles estão confiantes de que vão encontrá-lo? Devemos nos manter positivos e confiar que farão o seu melhor. A mão do marido estava em sua testa agora, quente, firme, alisando seu cabelo. Eleanor tentou falar, mas sua boca estava mole e as palavras não saíram. Ele a acalmou. Tudo bem, meu amor, durma agora. A voz dele estava em toda a parte ao redor dela, como a voz de Deus. Seu corpo estava pesado e lento, como se estivesse afundando em nuvens, caindo, caindo, recuando pelas camadas de sua vida. Antes que se tornasse a mãe, antes de voltar para Loines, durante o verão em que conhecera Anthony. A perda de seu pai e o longo e infinito período de sua infância. Tinha uma vaga sensação de que algo estava perdido e ela deveria estar procurando. Mas seu cérebro estava lento e ela não conseguia entender nada. As coisas estavam fugindo dela como um tigre amarelo e preto, escorregando para longe dela pelas longas vertentes do prado. Era o gramado de Loines, os bosques escuros e brilhantes ao longe, e Eleanor estendeu as mãos para roçar as pontas da grama. Havia um tigre no quarto de Eleanor, quando ela era pequena. Seu nome era Zephyr, e ele morava debaixo da cama. O animal tinha vindo com eles da casa grande, contrabandeado na mudança. Um pouco pior pelo desgaste, seu pelo orgulhoso cheirando a fumo. O pai de seu pai, Horace,
capturou-o na África, nos bons tempos do passado. Elinor ouvira falar deste passado, histórias que seu pai lhe contara de quando a propriedade era importante e os Deschilds moravam em uma grande casa com 28 quartos e uma cocheira cheia, não de abóboras, mas de verdadeiras carruagens, algumas delas ornadas com ouro. Não restava muito, apenas a casca queimada da casa, muito longe de Loyness para ser vista, mas foi o Sr. Llewellyn quem lhe contou a história do tigre e da pérola. Quando menina, Elinor acreditava piamente na história, que Zefira trouxera de volta da África com ele. Uma pérola que ele engolira, que permaneceu escondida em sua mandíbula quando ele foi baleado, esfolado, vendido e transportado. Durante as décadas em que sua pele foi orgulhosamente exposta na Casa Grande, e ao longo de sua restauração para as medidas reduzidas da Casa do Lago, foi lá um dia, quando a cabeça do tigre foi inclinada apenas um pouquinho, que a pérola rolou para fora de sua boca sem vida e se perdeu no longo tecido do tapete da biblioteca. Ela foi pisada, contornada e quase esquecida, até que numa noite escura, enquanto a casa dormia, foi encontrada por fadas em uma missão de roubo. Elas levaram a pérola para o bosque, onde foi colocada sobre um leito de folhas, estudada, pesada e acariciada com hesitação antes de ser roubada por um pássaro, que a confundiu com um ovo. No alto da copa da árvore, a pérola começou a crescer, crescer e crescer, até que o pássaro ficou com medo de que os próprios ovos fossem esmagados e rolou a bola prateada, que caiu com um baque suave em uma cama de folhas secas. Lá, à luz da lua cheia, cercada por fadas curiosas, o ovo começou a chocar e uma bebê apareceu. As fadas juntaram néctar para alimentá-la e se revezaram balançando a bebê para dormir, mas logo não havia néctar que desse conta de sua fome, e nem mesmo a magia de fadas conseguia deixar a criança satisfeita. Houve então uma reunião e foi decidido que os bosques não eram lugar para uma criança humana e ela devia ser devolvida à casa, colocada na soleira da porta em uma manta tecida de folhas. Até onde Elinor sabia, isso explicava tudo, porque ela sentia tanta afinidade com o bosque, porque sempre conseguira vislumbrar as fadas nos prados, onde outras pessoas só viam grama, porque os pássaros se reuniam no peitoril da janela de seu quarto quando ela era criança. Isso também explicava a feroz raiva de tigre que se infiltrava nela às vezes, que a fazia cuspir, gritar e bater o pé, levando a babá Bruin a sibilar e dizer que ela não chegaria a lugar algum se não aprendesse a se controlar. O Sr. Llewellyn, por outro lado, dizia que na vida havia coisas piores que um temperamento forte, que só provava que a pessoa tinha opinião. E pulso, acrescentava, e que a alternativa para isso era terrível. Ele dizia que uma menina como Elinor faria bem em manter as brasas de sua imprudência quentes, pois a sociedade em breve tentaria esfriá-las. Elinor acreditava muito nas coisas que o Sr. Llewellyn dizia. Ele não era como os outros adultos. Elinor não tinha o hábito de contar às pessoas a história de seu nascimento, ao contrário de O Portal Mágico de Elinor, que fora transformado em um livro para crianças de todos os lugares. O tigre e a pérola era dela e só dela, mas quando tinha 8 anos, sua prima Beatrice veio com seus pais para uma visita a Loyness. Isso não era comum. A mãe de Elinor, Constance, não se relacionava com a irmã Vera. Com 11 meses de diferença, as duas sempre foram competitivas.
suas vidas inteiras compreendendo uma série de pequenas disputas entre irmãs, o fim de uma conduzindo necessariamente ao início de outra. O casamento de Constance com Henri de Chille, um triunfo aparente no começo, fora irremediavelmente manchado quando sua irmã mais nova arranjou um partido muito melhor, um conde escocês que acabara de receber o título e conseguir uma fortuna no solo da África. As irmãs não haviam se falado por 5 anos depois disso, mas agora, ao que parecia, tinham chegado a uma trégua frágil. Em um dia chuvoso, as meninas foram enviadas para o quarto infantil, onde Eleanor estava tentando ler A Rainha das Fadas, de Edmund Spenser. Era o favorito do Sr. Llewellyn e ela queria impressioná-lo. E Beatrice estava terminando sua última tapeçaria. Eleanor estava perdida em seus pensamentos quando um guincho aterrorizado a fez perder completamente o ritmo. Beatrice estava de pé, apontando para baixo da cama com lágrimas, enrugando seu rosto manchado. Um monstro! Minha agulha! Eu deixei cair! Eu vi um monstro! Eleanor percebeu imediatamente o que tinha acontecido e puxou Zephyr debaixo de sua cama, explicando que ele era seu tesouro, mantido escondido para que ficasse a salvo da ira da mãe. Beatrice, ainda soluçando e fungando, estava tão ruborizada e chorosa que Eleanor teve pena dela. A chuva batia contra a janela. O mundo lá fora era frio e cinza, condições perfeitas para contar histórias. E então ela incentivou a prima a se sentar ao seu lado na cama e explicou tudo sobre a pérola, os bosques e sua chegada em comum a Loines. Beatrice riu quando ela terminou e disse que era uma história divertida e bem contada, mas sem dúvida ela devia saber que tinha vindo da barriga de sua mãe. Então fora a vez de Eleanor rir de prazer, porém, mais do que isso, de surpresa. Beatrice era uma moça vulgar, ordinária, com uma inclinação por rendas e fitas, resolutamente simples, não dava à fantasia ou à contação de histórias, e pensar que poderia inventar um conto selvagem e maravilhoso, a barriga de sua mãe. A mãe de Eleanor era alta e magra, puxada e apertada todas as manhãs, em vestidos que nunca amarrotavam e certamente não esticavam. Era impensável que algo pudesse ter crescido dentro dela, nem uma pérola, muito menos Eleanor. A história fez Eleanor se entusiasmar com Beatrice e, apesar de suas diferenças, as duas meninas começaram a se tornar amigas. Eleanor não tinha muitos amigos, só o pai e o Sr. Llewellyn, e a novidade de ter uma garota da sua idade para brincar era enorme. Ela mostrou à prima todos os seus lugares especiais, o córrego de trutas no bosque, a curva em que a água de repente se tornava funda, a árvore mais alta de cujo topo, se alguém subisse, poderia vislumbrar a casca queimada da casa grande ao longe. Ela até levou Beatrice num passeio à velha casa de barcos, cenário amado de todos os seus passatempos mais importantes. Passou a acreditar que estavam recebendo uma grande visita, até certa noite, quando deitada de costas em suas camas, a prima disse: "Mas você deve se sentir tão sozinha aqui, só você, sozinha, no meio do nada, sem nada para fazer." Eleanor tinha ficado impressionada com o engano da descrição. Como Beatrice poderia dizer uma coisa dessas, quando havia tanta coisa para fazer em Loines? Claramente era hora de apresentar à prima a sua brincadeira favorita e mais secreta. No dia seguinte, antes de amanhecer, ela acordou Beatrice,
Fez sinal para que ela ficasse quieta e então a levou até o lago, onde as árvores eram selvagens e as enguias deslizavam nas profundezas sombrias. Lá, iniciou a prima nas aventuras do vovô Horace. Os diários do grande homem estavam no escritório do andar de cima, amarrados com uma fita amarela. Eleanor não devia saber que eles estavam lá, mas sempre se metia em apuros por ir a lugares fora dos limites, por ouvir coisas que não devia, e ela as conhecia de cor. Recontou as que ele havia descrito, suas viagens pelo Peru e pela África e sobre o gelo do norte do Canadá, e outras que ela inventou. Então, com a ajuda de Zephyr, ela representou, para a edificação e entretenimento de Beatrice, sua pièce de résistance, a morte horrível do velho, como detalhado na carta dirigida a quem interessar possa. E escondida dentro da capa traseira no fim do diário inacabado, Beatrice assistiu com os olhos arregalados, depois aplaudiu, riu e disse com alegre admiração: "Não é de admirar que sua mãe diga que você é um pouco selvagem." Eleanor piscou, surpresa e bastante satisfeita com a inesperada descrição. "Ela disse à minha mãe que estava desesperada para preparar você para ir a Londres." "Londres?" Eleanor franziu o nariz, "Mas eu não vou para Londres." Ela ouvira a palavra antes. Londres lembra longe. Sempre que seus pais discutiam, a palavra era empunhada como uma espada. "Estou me acabando neste lugar desolado", dizia a mãe de Eleanor. "Quero ir para Londres. Sei que isso assusta, Henry, mas lá é o meu lugar. Eu deveria estar convivendo com o tipo certo de pessoas. Não esqueça que fui convidada para ir para Buckingham uma vez, quando era jovem." Eleanor ouvira essa história particular 1000 vezes e não lhe dera nenhuma atenção. Ela ficara curiosa, porém, nunca soubera que o pai tivesse medo de alguma coisa e imaginou Londres como a casa da ilegalidade e do caos. "É uma cidade grande", disse ele quando a filha perguntou, "cheia de carros, ônibus e pessoas." Eleanor percebera a sombra não verbalizada por trás de sua resposta. "E tentações?" Ele ergueu os olhos depressa, procurando os dela. "Onde você ouviu uma coisa dessas?" Eleanor deu de ombros. A palavra viera dos lábios do próprio pai quando ele e o Sr. Llewellyn conversavam na casa de Barcos, e ela estava roubando morangos selvagens dos arbustos ao lado do córrego. Ele suspirou. "Para alguns, sim, um lugar de tentações." E o pai parecia tão triste que Eleanor pôs sua pequena mão na dele e disse com veemência: "Eu nunca irei lá. Nunca vou deixar Loines." Ela disse a mesma coisa à prima Beatrix, que sorriu para ela da mesma maneira afetuosa e piedosa de seu pai. "Bem, claro que você vai, boba. Como encontrar um marido morando em um lugar assim?" Eleanor não queria ir a Londres e não queria encontrar um marido, mas em 1911, quando tinha 16 anos, fez as duas coisas. Ela não queria. Seu pai tinha morrido. Loines fora colocada nas mãos de um agente imobiliário e sua mãe a levara a Londres para casá-la pelo maior lance. Em sua fúria e impotência, Eleanor tinha prometido a si mesma que não se apaixonaria. Elas estavam hospedadas na grande casa de tia Vera, nos limites de Mayfair. Fora decidido que Beatrice e Eleanor deviam participar da temporada juntas, e como era bastante previsível, em se tratando de Constance e Vera, as batalhas entre as irmãs foram traçadas em torno das perspectivas de casamento das respectivas filhas. Assim, numa tarde de fim de junho, num quarto num segundo andar em Londres,
Com um dia de verão se transformando em neblina, do lado de fora da janela, uma camareira, com suor escorrendo pela testa, puxava o corpete de uma moça rebelde e dizia: "Fique parada, senhorita Eleanor. Nunca lhe darei um peito se não ficar completamente imóvel." Nenhuma das empregadas gostava de vesti-la. Eleanor tinha certeza disso. Havia um canto na biblioteca com um respiradouro que se conectava à despensa onde as criadas iam para evitar o mordomo. Eleanor as ouviu quando estava escondida da mãe, acompanhado por uma fraca onda de fumaça de cigarro. Ela entreouviu o seguinte: "Nunca fica parada. Manchas em suas roupas. Com um pouco de esforço. Se ela ao menos tentasse. Mas, meu Deus, aquele cabelo." Eleanor olhou para seu reflexo. Seu cabelo era selvagem, sempre fora, uma bagunça de ondas castanho-escuras que resistia a todas as tentativas de domesticá-la. O efeito, combinado com os membros teimosamente magros e os olhos arregalados, sempre com um foco estudioso, era absolutamente desagradável. Sua natureza tinha sido levada a entender era igualmente defeituosa. A babá Bruin costumava estalar a língua e lamentar em voz alta a falta da vara e a alimentação irrestrita de uma paixão perversa, que permitiram que a criança se transformasse em uma decepção para a mãe e, pior, para Deus. Os sentimentos de Deus permaneciam um mistério, mas a decepção da mãe de Eleanor vivia estampada em seu rosto. Falando do diabo, Constance Dashiell chegou à porta do quarto vestida com toda a elegância. Os cabelos arrumados, louros, lisos, empilhados no alto da cabeça em cachos elaborados, joias pendendo do pescoço. Eleanor arreganhou os dentes. A venda de joias como essas teria salvado Loines. A mãe acenou, dispensando a criada, e assumiu a tarefa de amarrar o corpete de Eleanor. Ela puxou com força suficiente para fazer a filha ofegar e se lançou imediatamente numa lista dos jovens elegíveis que estariam no baile Rothschild naquela noite. Era difícil acreditar que aquela era a mesma pessoa que se recusara resolutamente a responder às perguntas do pai sobre compras extravagantes, afirmando de maneira ardilosa: "Você sabe que não tenho cabeça para detalhes." A lista era exaustiva. Nenhuma característica de qualquer pretendente em potencial era considerada irrelevante demais para ser incluída. Sem dúvida havia algumas mães e filhas para quem essa rotina teria sido agradável. Eleanor e Constance Dashiell, no entanto, não estavam entre elas. A mãe era estranha a Eleanor, uma figura fria e distante que nunca gostara dela. Eleanor não tinha certeza do motivo exato. Havia boatos entre os criados de Loines de que a patroa sempre quisera um filho e não se importava muito. O sentimento era mútuo. Havia uma ponta de loucura no entusiasmo de Constance essa noite. A prima Beatrice, que nos anos seguintes desenvolvera uma boa imagem e um vício nada saudável nos romances de Eleanor Glynn, fora mencionada na mais recente circular da corte e, de repente, a disputa tornou-se muito mais urgente. O filho mais velho de um visconde, disse Constance. Seu avô fez fortuna com algum tipo de acordo com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Incrivelmente ricos, ações e títulos, importações dos Estados Unidos. Eleanor franziu a testa para o próprio reflexo.
odiando o modo como essas conversas implicavam conluio. Essas palavras, essas roupas, essas expectativas eram constrangimentos dos quais ela queria fugir. Ela não pertencia a essa Londres de estuque e pavimentação, de provas de vestidos pela manhã na Madame Lucille, em Hanover Square, e carruagens à tarde entregando cartões para marcar mais uma rodada de chá e tagarelice. Ela não se importava com o fervoroso conselho, distribuído pela revista The Lady, sobre a gestão de empregados, a decoração da casa e o que fazer com os pelos das narinas. Sua mão foi até a corrente que usava em volta do pescoço. O pingente que guardava, escondido sob a roupa, não um medalhão, mas um dente de tigre em prata, presente de seu pai. Acariciando suas bordas familiares e suaves, deixou a visão se embaçar para que não se visse mais, apenas uma forma vagamente humana. Quando seu contorno vacilou, o mesmo aconteceu com sua concentração. A voz da mãe se tornou um zumbido ao fundo, até que de repente ela não estava mais no quarto em Londres, mas em casa. Na sua verdadeira casa, Loines, sentada junto ao rio com o pai e o Sr. Llewellyn, tudo em ordem no mundo. Naquela noite, Eleanor estava à beira da pista de dança observando a mãe girar. Era grotesco o modo como Constance saltitava ao redor do salão de baile, os lábios grandes e vermelhos, o peito ofegante, as joias cintilando enquanto ela valsava e ria, com um parceiro de rosto rosado após outro. Por que não podia ser como todas as outras senhoras delicadas? Acomode-se em um assento junto da parede e admire as guirlandas de lírios, enquanto alimenta secretamente o desejo de estar em casa, em um banho morno, a cama feita e sua garrafa de água quente esperando por ela. Seu atual parceiro de dança falou perto de sua orelha, e quando Constance riu, sua mão saltou para o decote e as coisas voltaram a Eleanor. Sussurros que tinham corrido entre os criados quando ela era pequena. Passos no corredor ao amanhecer. Homens estranhos voltando de meias para seus quartos. Cada pequeno músculo no rosto de Eleanor se contraiu e uma raiva de tigre ardeu dentro dela. Para ela não havia pecado maior do que a deslealdade. A pior coisa que uma pessoa podia fazer era quebrar uma promessa. Eleanor, olhe! Sussurrou Beatriz, rapidamente ao seu lado, a empolgação como sempre, se manifestando sob a forma de leve sofrimento respiratório. Eleanor seguiu o olhar da prima e viu um jovem animado, com um queixo irregular se aproximando à luz vacilante das velas. Ela sentiu uma emoção semelhante ao desespero. Seria amor? Aquele arranjo, vestir-se com a melhor roupa, pintar uma máscara no rosto, dançar com os passos aprendidos, as perguntas e respostas seguindo um roteiro. Claro que é, exclamou Beatrice quando Eleanor disse isso. Mas não devia haver mais. Devia haver um elemento de reconhecimento. Ah, Eleanor, você é tão ingênua. A vida não é um conto de fadas, você sabe. Isso fica muito bem nos livros, mas magia não existe. Não, pela primeira vez desde sua rápida mudança para Londres. Eleanor ansiou pela companhia do Sr. Llewellyn. Normalmente era devotada à troca de cartas, valorizando cada correspondência que recebia e guardando cópias das que escrevia em livros especiais de 3 vias. Mas havia algumas ocasiões em que apenas o imediatismo de uma conversa real e adequada
Com uma alma compreensiva era apropriado. O que ela teria dado pelo conforto fundamental de saber que era compreendida? Ela não estava falando de magia, estava falando de uma verdade essencial. O amor como um fato consumado, uma realidade, em vez de um acordo mutuamente benéfico entre dois partidos adequados. Ela estava ponderando se deveria dizer isso quando Beatriz cantou entre os dentes com seu sorriso mais encantador. Ora, venha, querida, põe um rosto feliz e vamos ver quantos olhares conseguimos ganhar. Eleanor murchou. Era em vão. Ela não tinha interesse em atrair olhares de homens com os quais não se importava nem um pouco. Homens mimados levando vidas fáceis de prazer egoísta. Seu pai dissera uma vez que os pobres podiam sofrer a miséria, mas os ricos tinham que lidar com a inutilidade e não havia nada como a ociosidade para devorar a alma de uma pessoa. Quando Beatriz se entreteve com outra coisa, Eleanor escapuliu pela multidão em direção à saída. Ela subiu as escadas degrau por degrau, sem destino em mente, contente enquanto a música desaparecia atrás dela. Essa havia se tornado sua rotina, deixar o salão o mais cedo possível e depois explorar a casa, na qual o baile estava sendo realizado. Eleanor era boa nisso, tinha prática porque se esgueirava através dos bosques de Loines com o fantasma do avô Horace, tornando-se invisível. Chegou a um patamar onde uma porta estava entreaberta e decidiu que era um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar. Estava escuro dentro da sala, mas o luar se espalhava através da janela como mercúrio, e Eleanor pôde ver que era um tipo de escritório. A parede mais distante era coberta por estantes de livros e havia uma grande mesa sobre um tapete no meio. Ela se sentou à mesa. Talvez fosse o cheiro de couro, talvez fosse simplesmente porque ele nunca estava longe de seus pensamentos. Mas Eleanor imaginou seu pai, o escritório em Loines, onde muitas vezes o encontrara, a cabeça inclinada sobre uma lista de números, enquanto lutava contra as dívidas da família. Ele havia enfraquecido em seus últimos meses e já não era capaz de andar com ela pelos prados e através do bosque, como fazia antes. Eleanor se propusera a trazer seu amado mundo natural para ele, coletando objetos no início da manhã e depois levando-os para mostrar-lhe, contando todas as coisas que tinha visto, ouvido e cheirado. Um dia ela estava conversando sobre a mudança do tempo quando ele levantou a mão para que ela parasse. Disse-lhe que havia falado com seu advogado. Já não sou um homem rico, minha linda menina, mas esta casa está segura. Tomei providências para que Loines não possa ser vendida e você nunca fique sem sua casa. Quando chegou o momento, porém, os documentos tinham desaparecido e a mãe de Eleanor negou ter conhecimento deles. Ele falava um monte de bobagens no final, disse ela. Com um olhar para a porta fechada, Eleanor acendeu a lâmpada de mesa e um vasto retângulo de luz amarela apareceu na superfície. Tamborilou com as pontas dos dedos na maneira enquanto considerava os acessórios. Um porta-canetas de marfim esculpido, um mata-borrão, um diário costurado. Havia um jornal aberto e ela começou a folhear suas páginas. Mais tarde, toda a sequência de eventos seria costurada na história, como eles se conheceram, e adquiriria um ar de reverência e inevitabilidade. Na época, porém,
Eleanor estava simplesmente fugindo da previsibilidade e do tédio do baile lá embaixo. Ela não tinha ideia, enquanto lia a manchete sobre os tigres do Extremo Oriente, que haviam chegado ao Zoológico de Londres, de que uma porta tinha se aberto. Sabia apenas que o dente de Zefir de repente ficara quente contra sua pele e que ela precisava ver aqueles tigres pessoalmente.